Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte Flamengo. O Mengão está classificado para a grande decisão, está na final da Copa Conmebol Libertadores 2025. E para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo, excepcionalmente agora muito tarde mesmo, o vídeo saindo muito tarde, mas eu imagino, né, o movimento agora das mídias sociais, o movimento agora de todas as redes, de todos os canais que estão nesse momento concentrado assistindo, né, estavam, né, assistindo a essa semifinal, uma semifinal pesada, uma semifinal difícil, uma semifinal intensa, uma semifinal disputada e também com alguns elementos que a gente pode considerar aqui polêmico e até pontos de atenção. Pontos de atenção. Muito importante porque amanhã nós temos brasileiros também em campo. Não só hoje, mas amanhã também nós temos brasileiros em campo. O Flamengo é o primeiro finalista da Copa Libertadores da América 2025. O Flamengo está na final da Libertadores 2025. Felipe Luiz e seu elenco conduzem a equipe rumo à final para a glória eterna. Lembrando que aquele que vencer essa competição já se garante no próximo Mundial de Clubes. Então, meus amigos, amanhã nós temos mais um jogo que vai definir qual vai ser a equipe que vai para a final contra o Flamengo e podemos ter a reedição de uma final brasileira também, caso a equipe do Palmeiras avance. Agora vamos lá. Eu falei hoje para vocês na hora do almoço que meu palpite era de empate. Eu falei isso. O jogo começou de maneira muito quente. Literalmente, o estádio do Racing virou literalmente um caldeirão, com fumaças, fogos de artifício, algo que foi estimulado, incentivado pelo técnico do Racing, que queria uma equipe aguerrida em campo, que queria uma equipe com força de vontade, que também não se intimidou, né? Para a equipe do Flamengo, no segundo tempo, principalmente quando o Flamengo tem a expulsão, coloca o time para frente, sobe linha, é propositivo até o fim. Você viu no último lance, goleiro indo para a área para tentar cabecear, para tentar fazer alguma coisa. Então a gente já sabia que seria um enredo que iria ter muitos e muitos elementos. O início do jogo, o Racing começou a tentar subir suas linhas e dar uma pressão em cima do Flamengo. O Felipe Luiz, ele vem com um elenco com jogadores jovens na frente, então veio ali com 3 jogadores, né, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Carrascal, Arrascaeta centralizado para ser o grande cérebro criativo da equipe, e a princípio, a priori, nos primeiros minutos, o Racing já tentou mostrar pressão, o Racing já tentou mostrar a cara. Só que o que aconteceu? No primeiro tempo, o controle da bola, tanto que a posse da bola foi levemente maior ali do Flamengo, mas o Flamengo manteve o controle do jogo como um todo. O Racing chega querendo pressionar o Flamengo e o Flamengo utiliza aquilo que o Felipe Luiz entrou com os jogadores mais rápidos na frente para propor. Aproveitar espaço de transição e contra-ataque quando a linha do adversário tivesse alta. E é isso que o Flamengo faz em 2 oportunidades ali, que não foram super oportunidades, mas foram oportunidades criadas, e a partir desse momento o Racing se sente intimidado, né? O Racing se sente intimidado nos primeiros minutos, que geralmente é um minuto de pressão, é aqueles 10, 15 primeiros minutos, mas o Flamengo entrou bem, conseguindo neutralizar esses espaços, conseguindo encaixar sua marcação e principalmente aproveitando da velocidade dos jogadores que tinham à frente, para também criar suas oportunidades. Quando o Racing viu e falou assim, peraí, a gente tá caindo no jogo deles, o Racing também começou a baixar um pouco a sua linha, deixar uma equipe mais equilibrada e tentar ganhar o espaço pelo meio-campo. Meio-campo também, que você tinha ali uma participação avançada e concentrada ali com o Eric Pulgar, que fazia uma marcação muito intensa, muito firme ali naquele meio-campo e permitia com que o Flamengo tivesse esse domínio maior de bola. Então o Flamengo ele tira a posse de bola que o Racing achou que iria ter, porque o Racing se sente também incomodado com os avanços do Flamengo em determinadas jogadas que aconteceram. Um bom primeiro tempo do Flamengo. O Flamengo também propôs, foi um jogo que teve as chances também para o Racing, mas assim, um jogo bem equilibrado, bem propositivo,
Hora ou outra o Flamengo tinha o domínio e o controle da bola e começou a deixar o Racing também incomodado com isso, mas criava suas oportunidades. E isso colocava medo na equipe argentina, porque se tomasse um gol ali naquele momento, vocês sabem que a coisa ficaria difícil. No segundo tempo, o Racing volta mais propositivo e o Flamengo talvez um pouco mais recuado. Mas a grande virada de chave do jogo, galera, ela acontece justamente no lance da expulsão, né? O Gonzalo Plata não fazia uma boa partida, isso é verdade. O Arrascaeta também, ele não conseguia ser aquele jogador criativo, errava alguns passes, alguns conceitos técnicos, principalmente quando ele estava mais de costas pro lance, que ele ia fazer a virada, ele errava alguns conceitos técnicos que ele não costuma errar. Então não fazia aquela super partida. Mas ainda assim, é o Arrascaeta. Ainda assim, eventualmente, numa chance que sobrasse, valeria a pena você ter um jogador desse lá. Penso eu dessa maneira. De repente, o Gonzalo Plata, ele é expulso. Ele tá no chão, o jogador do Racing chega nele pra forçar, né? Vamos parar de fazer cera aí e colocar o jogo pra rodar. O Gonzalo Plata dá um chega pra lá, faz assim com o cara simula que levou um golpe ali na região abaixo ali da linha da cintura. Digamos ali nos Países Baixos. E com isso, o juizão caseiro demais, cartãozão vermelho direto, sem olhar VAR. Eu vi algumas pessoas na internet falando que o Plata, ele agrediu o jogador do Racing. Mas o cara agrediu o cara ali abaixo da cintura e tal. Mas galera, o Plata fez isso com o braço. Meio que tipo assim, né, sai. E aí o jogador simulou. É só ver o replay de novo. E esse lance me preocupou. Esse lance me preocupou porque em nenhum momento o juiz quis ir no VAR para observar o lance, para ver o replay. Ele deu vermelho e ficou muito convicto do vermelho dele. Aí virou aquela discussão, aquela enrolação. Plata foi expulso, que na minha opinião aquilo era para cartão amarelo e olhe lá ainda, aquele tipo de lance os argentinos fazem toda hora com os brasileiros, não só argentinos, mas outras equipes também, dentro da Libertadores acontece toda hora, mas tudo bem, se quisesse dar um amarelo, mas o vermelho direto, eu achei estranho. E ficou mais estranho ainda depois do lance do Marco Royo, porque o Marco Royo pula, tudo bem, que de fato não era um lance para cartão vermelho do Marco Royo, foi ali meio cabeça com cabeça, né, na disputa da bola. Mas ele foi no VAR para ver. Então eu acho que o fator mais agravante, ele entra aí. Isso mostra que a arbitragem parece muito caseira. E isso me preocupa também para a partida de amanhã. Porque um gol idiota aí indo para os pênaltis. Foi que nem contra o Estudiantes. Ganhava o jogo por 2-0, podia ter ganho de 3-4. Não fez os 3-4, tomou um gol e foi um Deus nos acuda. Mas eu acho que o Flamengo passou mais apuro com o Estudiantes do que com o Racing. O Racing foi presa fácil para o Flamengo. Então agora aí, o Flamengo já está na final. Chegando... Agora é o Palmeiras amanhã. Então, rapaziada, se vocês puderem deixar o like, rapaziada, vamos deixando o like, se inscreva no canal. Lamentável, triste demais. Flamengo, finalista da Libertadores América, enfrenta agora o vencedor. Quem passar amanhã, né, de LDU e Palmeiras. Olha, e se o Palmeiras não passar amanhã, o Flamengo, garanto pra você, é campeão, é tetracampeão da Libertadores América. Triste demais, o Racing é um time horroroso, o Flamengo conseguiu neutralizar o Racing durante toda a partida e agora a gente fica aí rezando para que amanhã os guerreirinhos com a fumaça verde, com o corredor, possam encontrar uma vitória amanhã. Começar hoje fazendo festinha. O que interessa é dentro de campo, André. O Racing fez tudo, torcida, foguetório. Não adianta, André. Né? O futebol se resolve dentro do campo. Se entrar amarelão amanhã, vai apanhar de novo o Palmeiras amanhã. Então tá aí, o Flamengo ganhou com toda a justiça, com um jogador a mesmo, conseguiu neutralizar o time do Racing, que não viu a bola. Lamentável, André. Olha, sem brincadeira, triste demais. E o Flamengo, você vê, ganhou de 1-0 no Maracanã, chegou aqui, neutralizou os caras, tocou, e as melhores oportunidades de jogo foram do Flamengo. Com a Arrascaeta no primeiro tempo, que chutou na cabeça do goleiro, com o próprio Varela, que perdeu o gol ali, a bola sobrou para ele sozinho na lateral. O Plata já passou e Flamengo... já perdeu, né? Então o Flamengo foi melhor, André. Olha, é muito importante você ganhar o primeiro jogo, e o Flamengo ganhou de 1-0 só. Aí ele fez 3 no Palmeiras, Hugo.
Então, assim, imagine o tamanho do prejuízo do Palmeiras amanhã. Não sei nem o que dizer, André. Acreditar numa virada, você tem que acreditar no imponderável, você tem que acreditar que a LDU só jogou porque estava na altitude, porque é difícil, hein, Lugó? É difícil você conseguir acreditar um time que tomou de 3-0, um time que fez 3-0 com uma certa facilidade contra o Palmeiras, amanhã não jogar absolutamente nada para tomar de 3-3, 4-0. Eu acho muito difícil, porém, é futebol. A gente vai saber se a LDU só ganhou por causa da altitude ou se ganhou por causa de incompetência do Palmeiras. Amanhã a gente vai saber, Lugó. Amanhã nós vamos ver. Amanhã vamos ver quem que... Aliás, começou hoje a festa dos guerreirinhos, a torcida do Racing, uma das festas mais bonitas que eu vi dos últimos tempos do futebol. Mas não adianta. Quando não tem bola, não tem jeito. Pode fazer festa, pode fazer corredor azul, amarelo, verde, rosa, que não tem jeito. Você não tem time, você não passa, Lugó. Não tem como. Amanhã é um jogo dificílimo para o Palmeiras, porque não é tão difícil o adversário, mas o placar, Lugó. Numa semifinal, você está numa desvantagem de 3-0, você não pode errar. Você não pode errar lá atrás. Você toma um gol, a vaca vai para o brejo. Então, assim, eu acho muito difícil o Palmeiras reverter esse placar, Lugó. Apesar de ser LDU, apesar que a LDU não é um grande time, mas eu acho muito difícil. A vantagem que a LDU abriu, o gol que o Sousa perdeu, realmente está pesando. Demais. E ele e o Tigrinho perderam, está pesando. Não, foi realmente uma vergonha. Então tá aí, vamos comentar um pouco de Racing e Flamengo. O Flamengo passou com toda a justiça. Rapaziada, vamos deixando o like, é o pedido que eu faço pra você. O Palmeiras hoje tá irritado. Eu vim com a camisa do Racing, achei que o Racing pudesse eliminar o Flamengo. Era só um gol pra poder levar pros penais, mas o fato é que o Flamengo foi melhor no primeiro tempo e mesmo com um jogador a menos, acabou levando o jogo em banho-maria e acabou se classificando justamente pra final da Libertadores da América. André do céu, eu tô preocupado de verdade. Eu não sei o que é melhor pro Palmeiras. Se é passar amanhã na Bacia das Almas, e vai ser na Bacia das Almas se o Palmeiras passar, e pegar um Flamengo na final, seria uma final espetacular na Libertadores, ou se ir embora, ou se desclassificar, e aí é dar o título pro Flamengo, que vai ser a final mais fácil da Libertadores da América da história. Para mim, ele deu passando, vai ser a final mais fácil, e o Flamengo será tetracampeão da América. André, sem brincadeira. E aí nós vamos ter que ficar correndo até no Brasileiro. André, olha, amanhã que esses guerreirinhos entrem e mostrem para esse Abel, que esse Abel mostre que realmente é a magia. Porque a magia dele, André, eu tenho só com muita mágica. Ele tem que ser o David Copperfield amanhã. Porque da magia, ele que tira o coelho da cartola, que tira... Porque, olha, o palmeirense hoje tá... Eu tô desesperado, de verdade. Se o Palmeiras entrar amanhã com as fraldas cheias, e é capaz de ganhar aquele 2-0 e ser aplaudido. Ai, meus guerreirinhos. Aí os passadores de pano do Allianz Parque. Ai, lutamos até o final. Lutamos o caço. Ou amanhã o Palmeiras vai pra cima e se classifica, ou entrega logo, André. Toma logo um 2-0 e deixa o Flamengo ser campeão. O Palmeiras que não vem amanhã com os guerreirinhos, lutamos até o final. Ou ganha amanhã de 4-0, passa nos penais. Não quero saber de guerreirinho amanhã, André, porque olha... O que o Palmeiras fez, você vê, deu a lógica, deu o Flamengo. Nos 2 jogos, o Flamengo venceu 1-0 e 0-0. Agora o Palmeiras, amarelão, foi lá e tomou 3-0 da LDU. Era pra ter pego esse Abel Ferreira e mandado embora. Até. Ele pode até passar amanhã, mas sem brincadeira. Tomara que San Genaro esteja de plantão amanhã e aí sim o Palmeiras possa vencer e fazer uma final que seria espetacular. Palmeiras e Flamengo. Você acredita, né, que possa ser realmente um Palmeiras e Flamengo? Seria maravilhoso o Palmeiras e Flamengo. Agora, eu tô desesperado, André. Eu não acredito. Pode acontecer? Pode. Vou torcer? Vou. Mas no meu interior, no meu histórico, tudo que a gente conhece de Palmeiras, olha, só mais nem que San Genaro vai ter que estar assim, de plantão, das 9h30 a 1h30 da manhã, porque é capaz de ir pros pênaltis, ficar lá batendo pênalti até 5 horas da manhã. André, comenta um pouco. Flamengo finalista da Libertadores para desespero do Palmeiras. Que eu tinha expectativa do Flamengo sair hoje. E aí tudo bem, se não passa amanhã, vai, não passou. Final ele deu o Racing. Agora, Flamengo tetracampeão e o Palmeiras fora. E se o brasileiro ainda der Flamengo, André, eu vou sumir nesse final de ano. Tomara que não aconteça que o Palmeiras possa amanhã passar pela LDU. Mas olha, o Flamengo jogou com tranquilidade. Me assustou a maneira como o Flamengo jogou. Tocando a bola com uma calma, né, André? E esse Léo Ortiz, ele voltou para dar jeito na defesa do Flamengo, né? Melhora muito. Muita falta. O Danilo é horroroso.
O Danilo, lateral, já era horroroso, zagueiro, então é pior ainda. O Léo Ortiz é um baita zagueiro, dá uma tranquilidade. O Léo Pereira é outro bom zagueiro. O Alexandre fez uma boa partida. O Flamengo estava muito bem equilibrado no primeiro tempo. Lugó. Foi por muito pouco que o Flamengo não saiu na frente. Só que a hora que o Plata é expulso, Lugó, complica muito a vida do Flamengo. Você jogar com 10 e os caras não abafam, você tendo que tirar os seus atacantes, teve que tirar o Arrascaeta, né? Teve que tirar os atacantes que estavam, o Carrascal, que estavam complicando a vida do Racing, aí ficou presa fácil. Mas o Racing não tem um mínimo de condições, um mínimo de categoria. É um time muito ruim, muito feio, um grande goleiro, um grande, ótimo goleiro, mas de resto não tem mais nem. Esse Rojo é horroroso. Esse cara que foi zagueiro do Boca, ele é horroroso. Ele quebrou o maxilar do melhor jogador do Racing, que é o Sousa, que não pôde jogar esse jogo. Então, Lugó, estava desenhada a coisa para o Flamengo. Palmeiras, Lugó, o Palmeiras se melou lá, Lugó, a verdade é essa. Se teoricamente a gente falar o Palmeiras caiu fora, para mim o Palmeiras já caiu fora do primeiro jogo, no primeiro jogo. Né, amanhã fazem 2-0, aí vão acabar o jogo, vão se jogar no chão, aquele teatro de choro, aquela coisa, os guerreirinhos foram até o fim. Lugó, não quero ouvir nada disso não, cara. É um time que custou 700 milhões, é um time que ganha a média de R$1 milhão cada jogador, e me desculpa, amanhã, meu amigo, não tem desculpa. Só que amanhã é um jogo de erro zero, Lugó. É erro zero. Você não pode. A primeira bola do jogo você tem que guardar. Primeira oportunidade do jogo, se você perde a primeira oportunidade, Lugó, começa a pesar no inconsciente do jogador. Começa a perna a ficar pesada, começa a chutar errado, começa a dar... Então, agora, se você dá o primeiro ataque, a primeira bola vai e entra, foi que nem o São Paulo, contra o São Paulo em 2022. A primeira chance o Palmeiras guardou, logo em seguida a segunda guardou, só que contra o São Paulo eram dois gols. Classificação heróica do Flamengo, hein? Meu Deus, acabou o jogo. Aí, rapaz. Que classificação heróica do Flamengo, meu. O cara roubando na cara dura. Expulsando o Plata. Sem sentido nenhum aquela expulsão, cara. Uma vergonha. E mesmo assim, esse time ruim do Racing não conseguiu ganhar do Flamengo, fazer um golzinho, hein? Porque é muito clara a diferença técnica do time pro outro, velho. Flamengo muito mais time, tava dominando o jogo, tocando bola, e os caras vieram na força, né? Aí começaram a reclamar, começaram a chutar bola pra área e tal. E realmente o Flamengo mereceu essa classificação, porque foi roubado hoje, né? De novo, né? Foi roubado na cara dura, porque primeiro, né, o VAR não chama, nem chamou para ver a expulsão do Plata, né? E aí quando foi o queridinho lá, o Rojo, daí chamou. Tudo bem, não era para ser expulso mesmo, né? Mas daí chamou, né? Por que não chamou quando era o Plata? Não entendi também até agora. E o Flamengo tá classificado aí para a final da Libertadores. Parabéns aí pro Flamengo, hein? Vamos que vamos, cara. Classificação, hein, meu? Meu Deus do céu, cara. Que jogo emocionante aí. Principalmente por causa depois da expulsão do Plata, o jogo ficou eletrizante, né, cara? Os caras do Racing, que não estavam conseguindo chegar muito, começaram a ir pra cima, né? Começaram a chutar bola na área, fazer de tudo pra tentar fazer um golzinho pra pelo menos levar nos pênaltis, que era a única estratégia deles, era essa, né, cara? Eu falei nos outros vídeos aí que exatamente o que ia acontecer. Eles iam vir pra cima, chutar a bola na área, cruzar a bola na área, fazer um golzinho e pra levar pros pênaltis, cara. Mas eles não estavam conseguindo fazer isso. No primeiro tempo eles não conseguiram fazer isso. Porque o Flamengo jogou muito, cara. Tava dominando o jogo, cara. Que pena que não fez um golzinho. Né? Perdeu lá o golzinho. Teve uma bola do Varela lá. Os caras faziam. Tinha que dar um toquinho por cima. Ele veio, não tinha como dar toquinho por cima aquela bola. Era com corda. Cara, e assim, ó, o Luiz Araújo tentando de fora da área. O goleiro deles pegando bola. E o Rossi depois no final salvando o Flamengo, né, meu? No final pegou as 3 bolas ali que... Puta que pariu, cara. Coisa de cinema, né, velho? Coisa de cinema. Cabeçada dos caras, chute a queima-roupa, que chegou até a desviar no jogador, depois foi no... Se eu não me engano, foi no Danilo, no Alexandre, sei lá. Desviou e foi... Cara, que jogo, viu? Que jogo... Faz tempo que eu não vejo, acho que eu não lembro de ter visto um 0-0 assim, tão bom quanto hoje. E o Flamengo, né, mostrando raça, mostrando... Né, personalidade, mesmo com um a menos,
cara, foi para realmente se classificar. Para mim isso aí foi uma vitória, porque, velho, não jogou só contra o Racing, jogou contra a arbitragem. Que vergonha essa arbitragem, eu tenho nojo dessa arbitragem da Conmebol. Eu só tô vendo contra o Palmeiras amanhã. Não sei não, cara. Os caras vão dar um... Se o Palmeiras começar a jogar bem, fazer gol, lá os caras vai começar a picotar o jogo e não deixar o Palmeiras ganhar, cara. Jogar o jogo. Vamos ver. Tá cedo ainda. Mas hoje o jogo foi demais. Olha, o Racing, cara, eles chutaram no gol do Flamengo 16 vezes. Acertaram 5 no gol. E o Rossi tava lá, né? Por isso que tem que ter jogador... É um goleiro de alto nível nessas horas, cara. É o cara que salva às vezes. Cara, nessas horas... Você tem um goleiro como ele, é fundamental para você avançar. E o Flamengo tem o Rossi, ele tem feito várias defesas aí em vários jogos decisivos. Cara, muito bom mesmo, né? E o Flamengo chutou apenas 6 vezes no gol do Racing e acertou 2. E, pra falar a verdade, no segundo tempo, depois que expulsou o Plata, com uma vergonha de expulsão, né? Roubaram de novo. É complicado, né, cara? Não tinha como mesmo. O Flamengo foi raçudo, né? Um jogo de Libertadores mesmo, né? O Flamengo foi com faca no dente, sangue nos olhos e conseguiram segurar isso aí. Parabéns, bom demais, cara, bom demais. Olha pra você ter uma ideia, ó, 61% de posse de bola do Racing, cara, contra 39% do Flamengo. Ei, que coisa de louco, cara. 7 faltas do Racing, 3 do Flamengo. Acho que isso aqui deve estar errado, né? Tá muito pouca falta aqui. 2 amarelos do Racing, 1 do Flamengo e a expulsão sem vergonha. A expulsão vergonhosa, sem vergonha, né? Porque foi vergonhosa e ao mesmo tempo o juiz não teve vergonha nenhuma de dar uma expulsão naquela, cara. Direto cartão vermelho, que sacanagem, né? E a falta antes lá no Plata ele não viu, né? Aliás, ele já não tava, no segundo tempo, vocês repararam? Ele não tava vendo falta nenhuma mais, velho. Tudo quanto é falta tava indo. Se era a favor do Flamengo, não tinha falta. Aí se encostava no sem vergonhinha do Racing. É isso aí, nação. Ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aí. Trouxe pra vocês a mídia palmeirense. Vamos deixar na descrição desse vídeo o link dos canais Opina Porco. Também deixa o palmeirense falar. E Turma do Amendoim, todos os canais oficiais aqui no YouTube estará na descrição desse vídeo.